essa conversa hoje não vai ser, evidentemente, sobre histórias em quadrinhos, embora vai ter uma partezinha que vai ser, mas basicamente seria o que a gente encontra de latim na cultura pop de modo geral, e não só na cultura pop, mas por aí, né? Porque a ideia é a seguinte: quando você fala em latim, o pessoal acha que é curso de letras e é aquela coisa chata que tem que aprender declinação e não sei mais o que, não sei mais o que, e que não vai servir para nada. Pode não servir para nada, dependendo da tua área de atuação no futuro. Atuação, né? Por exemplo, se você for estudar direito, o latim vai ser bastante importante por causa das expressões e tal, né? Mas é aquela coisa de você, de repente, estar lendo uma história em quadrinho, estar assistindo uma série de TV, estar lendo um livro, e você vê alguma citação em latim, de repente você identifica que é latim, às vezes não, mas você vai procurar e ver que aquilo é latim. Se você tiver um conhecimentozinho, já de repente te ajuda a entender melhor o contexto do que você está lendo ou assistindo. Mas então eu preciso estudar latim para entender quando isso aparecer na cultura pop? Não, mas talvez seja interessante você saber onde buscar informação. Um dicionário de latim português, latim inglês, ter alguma coisinha que você compra em sebo por R$ 5, né, uma gramática assim simplésima do latim, só para você de repente poder entender alguma coisinha. E aí o que as pessoas podem perguntar, mas peraí, a cultura pop tem latim? Tem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tive essa ideia num curso que eu dei lá no ISAT, né, de gramática histórica, de língua portuguesa. Então a gente faz o estudo, isso é por causa do programa, não tem jeito. É a história do latim, o romanço, que seriam as línguas intermediárias entre o latim e as línguas neolatinas, né? Português, italiano e tal, blá, blá, blá. Então isso faz parte do programa, a gente estuda. Então a gente estuda um pouquinho de latim, mas não muito, e vê as influências do latim no português de hoje. Isso é gramática histórica, muito por alto, né? A língua inglesa também pode estudar isso. Pouca gente sabe que o inglês tem basicamente 70% de latim. Pouca gente sabe disso, porque primeiro teve duas dominações dos romanos na Grã-Bretanha, lá nas ilhas lá. Primeiro ficaram um pouco tempo, depois ficaram acho que quase 100 anos ou mais de 100 anos. Então o pessoal lá falava as línguas do local, né? Celta e outras, o anglo-saxão, etc, etc, mas falavam latim também, algumas pessoas, e, evidentemente, você tem uma língua e outra junto, migra muita coisa. Então, tem muita palavra em latim, em inglês de hoje, que vem do latim. Pouca gente sabe que school, né, escola, é latim, que é escola, em latim, S-C-H-O-L-A, isso é latim. Aí virou school. Street. Deixa eu só te cortar. Fala. Eu lembro, não sei, não, aí você está nessa parte do latim, eu lembro que uma vez me falaram que a palavra trabalho, ela é oriunda do latim, ela vem de tripalium, que era um instrumento de tortura que quando a pessoa não queria exercer a tarefa que foi designada a ela, ela ficava nesse tripalium, que era um instrumento de 3 pés, de castigo em cima dele, para até optar por realizar a tarefa. Você sabe Sim. alguma coisa a respeito disso? Eu não sei, posso dar uma pesquisadinha, mas não sei, de cabeça não lembro. Eu estou até ajeitando isso aqui. Mas sim, Depois vamos ver, sim. então, esse tripalium. Eu posso dar uma pesquisada aqui. Quando você estiver falando sobre alguma coisa, deixa eu anotar aqui. Aqui é tudo ao vivo. Com Então, certeza. Assim que funciona. pois é, também acho. Então, a school. School vem do latim, né? Que é o latim tinha escola
né? Que deu school, só uma diferença de pronúncia, né? O pessoal lá não conseguia pronunciar escola e começou a falar school. Street, na verdade, era strata via. Via é rua. Rua. Strata é porque é o seguinte, os romanos, quando entravam num lugar, eles tinham as ruas normais, as vias, mas eles tinham um tipo de via que era para passar as carruagens, às vezes para entrar exército, sair exército, para fugir, para escoar produção, essa coisa toda, e era uma via batida, eles socavam aquilo ali para as patas dos cavalos não ficarem presas no solo. E esse tipo de rua chamava strata via. O via foi para o espaço e strata virou street. Então, pouca gente sabe disso, mas tá, não importa muito, mas é só para mostrar que existe essa influência no inglês. Quem resolve estudar latim, obviamente, vai ter que estudar a língua latina. Se você estuda história, você fatalmente vai ter que estudar muita coisa que vem do latim. E certas áreas da economia, da política, também vão lidar com termos que vêm do latim. E outras áreas, né, quaisquer, além daquilo que antigamente a gente chamava de cultura geral, que hoje é melhor falar cultura enciclopédica. Então, aquela pessoa que gosta muito de ler, de estar antenada com as coisas, com a literatura, com o cinema, etc, 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 essa pessoa certamente sabe fazer algumas referências ao latim. Então, o que eu queria mostrar é que o latim não está tão longe da gente assim, né? E que às vezes aparece do nada quando a gente menos espera. Então, provavelmente muita gente já viu esse símbolo, que ele é o selo americano. Os documentos oficiais têm esse selo, né? Isso não é para qualquer um, você não pode sair colocando isso, né? É só o Departamento de Estado que tem essa coisa lá. E aqui tem uma citação latina, e pluribus unum. Eu botei aqui embaixo. Em latim, isso quer dizer de muitos, um. Isso é uma menção ao seguinte, os Estados Unidos, como o nome diz, são vários estados que estão unidos. Então, eles são vários estados que se uniram para formar um país. Então, eles pegaram essa citação latina. Então, isso tem a ver com de muitos um, quer dizer, é para denotar a unidade do país, mas que é um país constituído de vários estados, vamos dizer assim, né? Então, isso é latim. Para quem gosta de futebol, o Benfica, que é um time lá de Portugal, que na verdade é Sport Lisboa e Benfica, que eram dois times que se juntaram, né? A gente fala Benfica, 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 mas eu acho, até onde eu conheço, que é isso aí. O meu pai torcia pelo Benfica, por isso que eu sei. E vê, ó, a mesma citação, e pluribus Igual, unum, né? Ou seja, aí pode fazer menção aos jogadores, né? Porque são vários jogadores que formam uma unidade do time, né? Então, ó, é o SLB, ó, Sport Lisboa e Benfica, tá? Isso não é bem cultura pop, né? Mas é o latim na nossa vida. Então, quem gosta de futebol, pô, que diabo é isso que está no emblema lá do Benfica, né? Quem gosta de rock, né? Vai ver algumas coisas que vêm do latim. E aí o que eu acho mais legal, por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque é o seguinte, às vezes, o interessante não é você saber o que quer dizer a frase latina. É você ir pesquisar para ver de onde vem, porque de repente você lê o livro de onde isso veio, né? Você vê a crítica que foi feita, seja lá o que for, em que situação que aquilo foi dito, em que parte da história. Então, por exemplo, Colosseum é uma banda
né? Eu não sei se é americana ou inglesa. Eles lançaram esse disco em 69. Isso aqui seria assim, um dos precursores do prog rock, né? Do rock progressivo. Tanto que, se eu não estou enganado, quase todo esse disco e os outros são instrumentais. Então, é só solos de tudo que você imaginar, especialmente de sopro. E esse disco aqui, ele tem um título em inglês, Those Who Are About to Die Salute You. Salute you. Que é a tradução correta e direta dessa frase em latim. Morituri te salutant. O que quer dizer isso? Morituri te salutant quer dizer assim, aqueles que estão prestes a morrer o saúdam. Então você dá uma pesquisada, né? Isso aqui foi citada por Suetônio, que foi um escritor, né, romano. Foi usado durante um evento em 52 d.C., nesse lago aqui. Eram cativos e criminosos que iam morrer do mesmo jeito, só que eles iam morrer lutando. Então, eles chegaram na presença do imperador, Ave Imperator, né? E foi uma saudação, ou seja, nós somos aqueles que estão prestes a morrer, porque a gente vai morrer aqui, ninguém vai sair vivo daqui, todo mundo vai morrer, tipo uma Battle Royale, né? E a gente te saúda, então aqueles que estão prestes a morrer te saúdam. Isso em latim é morituri te salutant, que traduzido para o inglês, those who are about to die salute you. Uma tradução em português, aqueles que estão prestes a morrer te saúdam, vos saúdam, seja lá o que for. Isso aqui é interessante, porque tem um nome aqui, que é o Suetônio, né? Esse livro que ele escreveu sobre a vida de César. Então, por que isso é interessante? Vai procurar o Suetônio. De repente você se interessa por ler alguma coisa que esse cara escreveu. A biografia do César, a vida do César, a Roma daquela época, de 52 depois de Cristo. Então é por isso que eu acho interessante. E você vê, isso aqui é uma banda de rock. E nego acha que o rock... aliás, o pessoal acha que rock e quadrinho é coisa menor, né? Mas você vê que tem muito roqueiro que conhece bastante coisa de literatura, de línguas, essa coisa toda, né? Então, Colosseum já é um termo em latim. Então, isso aqui dentro do rock progressivo de 69, né? Mas tem mais, tem o AC/DC, para quem gosta de rock mais pesado, né? É uma banda australiana, se eu não estou enganado. Olha o título do disco. Those About to Rock We Salute You, quer dizer, é uma brincadeira. Então aqui você vê que não aparece o latim. Mas os caras certamente pegaram, eles ou conhecem, ou alguém falou para eles, sobre aquela frase do Morituri te salutant. E eles já vieram com o título em inglês. Isso, na verdade, é o título do disco. E tem uma música também, uma faixa do disco, que é Those About to Rock, We Salute You, né? E tem a dedicatória, For Those About to Rock. Quer dizer, tem um pé lá na frase latina, mas eles aqui nem se preocuparam muito em botar o original em latim. Isso já é de 81. Você vê que em comparação com esse aqui, que era 69, são 12 anos à frente, né? Então ainda o latim numa outra versão rock and roll. Para quem acompanhou a série Dark, ou Dark, que eu particularmente acho que eu não consegui passar da segunda temporada, pretendo terminar, mas ainda não rolou. Eu acho que em mais de uma situação aparece isso aqui. Isso aqui é latim. Sic mundus creatus est. Isso aqui, o creatus está separado, mas é junto. Tá? Isso quer dizer, e assim criou-se o mundo.
ou e assim o mundo foi criado. Quer dizer, para quem assistiu a série, essa frase pode fazer sentido. Ou, para quem assistiu a série como eu e não entendeu lá grande coisa, talvez não faça muito sentido. Mas faz sim. Está na Netflix, acho que ainda tem, não sei se já tiraram do ar. Mas deixa eu interromper rapidinho, Pode falar. os seriados que todo seriado trabalha com bruxas, magos, eles têm um apelo muito, eu também não sei se você vai falar isso, né? Ele tem um Não, apelo não. muito forte ao uso do latim, Uhum. né? Nos encantamentos. Sim. Existem duas hipóteses aí de. Primeiro é aquela questão da tradição, né? O latim, você usar o latim dá uma ideia que você está trabalhando uma tradição, uma coisa muito antiga ao tempo presente e, ao mesmo tempo, algo exclusivo para que poucas pessoas tenham acesso àquelas palavras. Porque toda palavra de encantamento, ela é perigosa, né? E ela não pode ser dita por qualquer pessoa. Outra coisa também me lembra que a Marvel, não sei se a DC faz isso, mas a Marvel costuma colocar nome de alguns personagens em latim. Você tem o Uno, você tem uma porção de personagens que tem latim no meio do nome deles. Então, acho que essa coisa da cultura pop, termos latim na cultura pop, não é algo muito distante, não, Zé. É É, porque nós não estamos com é, olhos treinados para observar. Passa batido, sim, sim. entendeu? Agora, mais à frente vou até comentar um pouquinho na literatura sobre isso, na literatura pós-moderna. Mas, para quem é fã do seriado, para quem gosta de Dark, ver uma coisa escrita como essa, e que sabe latim, ou que sai em busca de descobrir o que é, faz muito sentido. Uhum. Amplia o campo de entendimento que ele tem sobre o episódio, sobre o seriado. Uhum. Ou sobre as coisas em geral, a literatura, né, o cinema em geral, a história em quadrinho em geral, o mundo em geral, né? É conhecimento. Eu acho que o nome disso é conhecimento. Na verdade, aqui está simplificado. A gente, na verdade, deveria, eu não pensei nisso, mas quando eu falo de latim, na verdade a gente está falando da cultura greco-latina, porque o grego e o latim influenciaram muito e ainda estão presentes. Eu só estou pegando exemplos do latim, mas você encontra muita coisa também do grego. Deixa só eu voltar lá para o slide 1, que Uhum. faltou colocar uma coisa assim, por exemplo, aqui está legal, então você tem disciplinas que podem trabalhar isso. Agora, todo mundo, certamente, já usou expressões, né? Deixa eu digitar aqui. Por exemplo, às vezes isso é muito comum em, como é que eu vou dizer, na academia, né? Então, mutatis mutandis, né? Todo mundo já usou isso, às vezes, pô, consegui botar um mutatis mutandis na minha tese, que felicidade, né? Grosso modo, que o pessoal cisma de falar a grosso modo, não é, a forma latina é grosso modo, não tem a, tá? Que é em linhas gerais ou qualquer coisa assim. Uhum. E outras, né? Você tem várias expressões que a gente usa no dia a dia, tá? Então, também tem as disciplinas, essa coisa toda, mas... E aqui, às vezes, tem gente... Às vezes é um pouquinho de pedantismo, né? Não vou me estender muito, mas eu falei do SIC Mundus lá. Não sei se você já ouviu isso, mas existem várias expressões que às vezes o pessoal usa em romances, ou em teses, ou em artigos acadêmicos, né? Então, é muito comum você colocar isso aqui, ó, sic transit gloria mundi. Isso é uma frase que chega até a ser um pouco irônica. Isso quer dizer, assim acontece a glória do mundo. Isso é uma coisa irônica,
Então, tipo assim, está acontecendo um negócio muito ruim e aí não tem o que fazer e tal. E você vai, ó, tá vendo? Vamos esquecer isso, que é sic transit gloria mundi, quer dizer, e assim a coisa vai, né? Gente, olha só, mas já aconteceu isso comigo. Eu não vou contar no final. No final eu comento Ah, que eu escutei uma frase parecida com essa, só que a frase vem do direito. uhum. Tudo bem, pode continuar aí. Ah, não, quer falar? Fala logo. Pode falar. Não, uma vez eu estava numa sessão, é porque entra a questão do sobrenatural, né? Que não é o acadêmico aqui. Uhum, Uma vez eu estava numa sessão mediúnica, né? uhum. E eu estava passando por um problema que era altamente contornável, tá? Mas eu estava fazendo um cavalo de batalha com aquele problema, né? E aí a entidade veio para mim e só falou assim: Duralex, Sadilex. Duralex, Sedilex. Vou Só até falou botar isso, aqui. foi isso, foi embora. Aí o que aconteceu? Eu tive que pesquisar o que era quando eu não sei se é Sadilex ou Sedilex, eu não lembro. É Sedilex. Sedilex? A lei é Duralex, dura, mas Sadilex. é Eu tive lei. que pesquisar. Quando eu pesquisei, tá, entendi o recadinho. Nunca mais aquele problema foi algo terrível para mim. Isso aqui é o pé da letra, a lei é dura, mas é a lei. Dura, mas é a lei. Você tem que seguir, não Né? tem jeito. Então, Não tem que seguir isso mesmo. é, Né? Agora você vê, né, Zé, no campo do místico, no campo do religioso, se faz presente também o latim. sim. Que minha vontade na hora é perguntar, vem cá, por que você está falando latim para mim? Por que você não diz o que você tem que dizer? Mas se eu não tivesse saído à procura do termo, eu não ia aprender. Sem contar o cristianismo, né, que é quase todo baseado no grego e no latim, né? Uhum, sim. A Bíblia tem muita coisa do hebraico, aramaico, óbvio, mas tem muita coisa que chegou para a gente via grego e latim. Tanto que, eu não sei se você sabe, mas é por isso que eu sou assim, eu estudei em colégio de madre. Bom, sei, você falou da Pois é, palmatória e tudo. e tem mais. Quando eu comecei, depois não, depois mudaram, mas a missa ainda era dada em latim. Latim. E a gente não entendia nada, né? Que era tudo garoto, ninguém estudava latim naquela época, mas era tudo em latim. Aí depois eles viram que era melhor mudar, né? Mas o Vaticano ainda usa latim, não usa? Usa lá dentro em algumas situações, mas entre eles. Porque eu estava pesquisando, tem até caixa eletrônico no Vaticano em latim. Tem, mas é entre eles lá, né? Entre Uhum. o pessoal da igreja. E já não é aquele latim clássico, já é o que o pessoal chama de um latim. É um latim religioso, que Uhum. já tem influência, a pronúncia já tem influência do italiano. Então não é Regina Coeli, já vai ser Regina Celli ou Celli, entendeu? Então, Sim. bom, então voltando para cá, isso aqui é o Dark. Quem quiser assistir ao Dark vai. Se eu não estou enganado, já tem um tempinho que eu vi essa série, até parar. Mas eu acho que tem mais umas coisinhas lá. Mas o que eu guardei foi esse aqui, até tirei foto na hora. O que mais que eu tenho aqui? Olha os Vingadores aí, olha os quadrinhos chegando aí. Vingadores 16, saiu ano passado, aqui no Brasil. Lá deve ter sido 2019, tá? Isso aqui é a última página da revista. E aqui tem uma frase em latim. Até onde eu pesquisei, isso aqui não é uma frase latina conhecida. Ou seja, o escritor, o roteirista dessa HQ, criou isso aqui. Ou porque ele sabe, ou porque ele pediu a alguém. E faz um certo sentido dentro da história. E ele próprio traduz em inglês e foi traduzido para o português aqui. Ó. Essa é a citação. Sine eu alia accent visibilia omnia. Sem ele, tudo que você vê seria diferente. Eu não me lembro de quem que eles estão falando, mas é alguém que morreu, ou sei lá o que aconteceu, e acho que é quem está nessa estátua, então sem ele, tudo que você vê seria diferente.
né? Então você vê, isso já é uma coisa que foi criada pelo roteirista, isso é 2019 nos Estados Unidos, quer dizer, é bem recente, e o pessoal ainda recorre ao latim, né? Para sei lá, para dar algum peso, não sei qual seria o motivo de colocar isso aqui. Existe sim o uso do latim como uma questão de tradicionalismo, elegância, Sofisticação. sofisticação. Tem muito disso no direito, né? No direito tem bastante temas do latim que poderiam não ser usados, mas são usados por uma questão de mostrar elegância em um documento, Sim. mostrar elegância na fala, né? Então, não vejo por que o quadrinho, que é uma arte que retrata também a vida, que lida com a nossa vida, não possa ter latim. Verdade, verdade. Tá aí a Não é? prova. Tá aí a prova. O Eu roteirista digo botou. mais, o cara que gosta de quadrinhos, quando ele vê isso aqui, ele sai atrás de se Ele vai, decifrar e descobrir o que é isso daí. ele vai caçar. Ele vai caçar. É. E de repente, não é esse caso, mas se for alguma frase de algum autor famoso, de algum escritor, de alguém, né, que viveu em algum momento lá da história da humanidade, já é mais um contato que essa pessoa vai ter com isso que que é a referência do que foi colocado, né? Então, você falou um negócio que eu já ia esquecendo, você falou da questão dos feitiços e aquela coisa toda. Também tem uma coisa, porque o pessoal que lida com, eu não vou falar feitiçaria, mas com esses encantamentos e com essas coisas, que Eu até vou falar de acampamento, que é mais ampla e menos, não é ofensiva, né? menos ofensiva. Muito disso vem lá de trás pelo seguinte, porque antigamente toda a ciência, e até o que se chamava ciência, mas não era reconhecido como tal, tinha que ser falado em latim e escrito em latim. Então, tinha pessoas que mal sabiam a língua vernácula, francês, inglês, italiano, mas sabiam latim, porque se dedicavam a uma determinada área de estudo. Por exemplo, a precursora da química, que era do Paracelso, como é que é o nome daquela ciência? Que o cara queria transformar tudo em ouro lá. Aqueles tratados todos vinham em latim. Então, uma grande parte desses encantamentos, dessas coisas, vem por conta disso, porque era o latim que mandava, e até um pouco do grego também. Então, isso passou para essas áreas que hoje são áreas que algumas viraram até uma religião ou outra, ou alguma seita, ou alguma coisa assim, né? Mas também uma parte vem daí. E também para... Alquimia, Zé. Oi? Alquimia? Alquimia, isso aí, alquimia. E uma parte vem daí, mas uma parte também vem, olha, a gente vai usar latim, porque nem todo mundo fala latim, ninguém vai entender a gente. Era uma coisa meio secreta, né? As sociedades secretas, aquela coisa toda, tinha muito do latim e até do grego, né? Para não serem compreendidos, né? Isso aqui você já falou da vez passada. Existe uma série de 6 mangás, eu recomendo muito. Aqui no Brasil saiu em 2013, 2014, e eu acho que lá já saiu até uns 2 anos antes lá. E a tradução disso aqui seria Termas de Roma. Então esse sufixo é o genitivo e esse aqui é o plural. Então, Termas de Roma. Então até coloquei um mangá divertidinho, né? Muito bem desenhado, excelentemente bem desenhado. Você falou isso na semana passada, acho que você tem pelo menos alguns números. E o mangá explora uma coisa que eu particularmente não sabia, porque em Roma era muito comum ter termas. Toda cidade tinha as suas termas. O pessoal adorava tomar banho
e era banho público, né? Uhum. Os homens, as mulheres, acho que rarissimamente era misturado, mas era muito comum. Os imperadores tomavam banho, era um costume, né? E os japoneses também têm essa fascinação pelos banhos. Tem muito mangá onde tudo acontece nos banhos. História de amor acontece nos banhos. A Yakuza combinando de assassinar não sei quem, de fazer o grande roubo acontece nos banhos. Hoje em dia o pessoal chama mais de banhos, mas é a mesma coisa que termas, né? Então, diga. Eu estava ensinando uma vez na disciplina Sustentabilidade, Educação e Meio Ambiente sobre uma cidade no Japão que foi até matéria do jornal de TV, que eles reciclam todo o lixo daquela cidade e transforma aquele lixo em energia. Uhum. E um dos programas, um dos projetos que aquela cidade tem é uma casa de banho, que a água é aquecida mediante a energia gerada pela Aí, queima tá desse vendo? lixo reciclado. Economia Então, e sustentabilidade. sustentabilidade e aí aquela cultura da casa de banho, né? Conseguiu ser mantido naquela cidade, que é uma cidade que possui muitos idosos. Sim. Ou seja, a tradição de casas de banho naquela cidade deve ser de um bom tempo, né? E E, no, aí eles resolveram e no Japão continuar. inteiro é assim, é uma cultura que tem muita casa de banho, muita terma. Não as termas como virou no Sim, Brasil sim, o sim, sim. significado disso, né? Mas Pois é, é terma de banho mesmo, é casa de banho, né? E o nome é expressivo pelo seguinte, termas de Roma, a palavra terma tem a ver com termal, né? Então, as termas lá em Roma, quase todas, se não todas, eram aquecidas. Por isso que tem essa palavra, que era tudo térmico. Algumas eram naturais, que já vêm do chão a água mais quente. E outras tinham umas tubulações que eles faziam. Os caras eram engenhosos pra cacete. Eles faziam as tubulações para aquecer a água pelos canos, né? Então, por isso que chama terma, porque era quente mesmo. Ou Uhum. quente ou não tão quente, Aquecida, aquecida. aquecida, Né? Então, morna, vamos dizer assim. exatamente. Então, aí nesse mangá, ele faz uma associação, né, entre as termas de Roma e as termas do Japão. Então, é culturalmente muito interessante esse mangá. São só 6 números, né? Quer dizer, o desenho, pode ver pelas capas, ó, o desenho é sensacional. Isso aqui não é foto, não, é o cara que desenhou mesmo, o mangaka que desenhou. Uhum. E é muito legal. E eles contam muito da história, né, dos É isso que eu ia imperadores. falar agora. Dentro de cada edição, você tem uma série de páginas dedicadas à questão historiográfica, a Uhum, referências culturais, uhum. sociais, muito interessante. Referência histórica, tem glossário, né? Tem termos que são usados e tal. Muito legal. Tanto que esse mangá ganhou prêmio, ó, ganhou vários prêmios no Japão e foi indicado para Angoulême, que é um dos maiores prêmios que existem de história em quadrinho no mundo inteiro. Na França, acho que é na França, então não sei se ganhou, mas foi indicado. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, dá para achar, deve estar barato no sebo, mas acho que ainda é vendido, editora JBC. Esse é um daqueles mangás que a gente recomenda culturalmente falando, então não só porque para quem gosta de mangá ou quem quer conhecer mangá, mas vai conhecer com um assunto muito interessante, né, e que vai ser importante até para depois as pessoas. Por exemplo, você lê um troço desse, por exemplo, eu não sabia que no Japão tinha essa fascinação tão grande pelas termas, pelos banhos, né? Depois é que eu Uhum. comecei a ver que outros mangás falam, vamos lá nos banhos hoje, vamos lá nas termas. Ué, por que todo mangá tem? Tá aí, tá explicado. E isso não se pode dizer que é uma herança de Roma que chegou no Japão, mas são os povos antigos que tinham essa, Costume. esse costume, essa característica, né?
Agora, Zé, você informa aqui que ele virou live action. Eu não lembro. Eu nunca vi, mas eu sei que ele virou um filme de live action. Não sei se ele foi traduzido, não sei se ficou só no Japão, mas eu sei que ele virou. Ele virou um filme de live action. Não é anime, não. E eu posso pegar mais informação sobre isso, mas que virou, virou. Por favor, E por fez favor. sucesso, hein? Fez muito sucesso. Bom, todo mundo conhece Harry Potter. Quem não conhece, estava na hora de conhecer, né? Eu sei que há restrições quanto à autora. Hoje em dia eu também as tenho, em função de algumas coisas que ela andou falando. Mas a obra dela, eu acho que eu sempre procuro separar a obra da autoria, mas isso é uma discussão até para um outro vídeo, né? No Harry Potter, você encontra muita coisa que remete ao latim. Alguns personagens, se você pesquisar, você vai encontrar. Por exemplo, o Draco, né, que a gente fala, o Draco Malfoy, em inglês é Draco Malfoy. Draco, em latim, é dragão. Então, se você começar a reler os livros do Harry Potter com algumas informações extras, você vai entender de outras maneiras. Por exemplo, Malfoy é uma maneira inglesa de falar, uma expressão que tem no francês, que é malfoy, que é como a gente fala no português, má fé. Então, o nome do cara é Dragão de Má Fé. Eu acho que faz todo o sentido do mundo com a figura do Draco, né? Então, você vê, tem diretamente aqui o latim, né? Com a pronúncia inglesa, lógico, mas você também tem uma brincadeira com o francês, que é uma língua latina, que é uma língua que derivou do latim, né? E uma outra coisa que o pessoal cita muito são os feitiços. Só que aí tem um detalhe. Alguns vieram exatamente do latim. Por exemplo, expecto patronum é desejo um patrono, né? Espero um patrono. Crucio, que é crucifico. Axio tem a ver com ação, né? O movimento. Alguns são palavras que existiam em latim e que eu não sei se todo mundo sabe disso, acho que sim, né? Quem leu Harry Potter sabe. Ela era professora, né, de língua inglesa, e eu acho que ela conhecia bastante latim, né, e grego, a cultura greco-latina, então acho que isso não veio do nada, ela tinha algum conhecimento para fazer umas brincadeiras com isso. Mas alguns termos desses feitiços não existem em latim. Não existe latim, é verdade. Mas a base é de palavras latinas. Por exemplo, lumos. Lumos não existe em latim, tá? Mas tem a ver com o radical de luz, de luminosidade. Expelliarmus também não existe em latim, mas tem o sufixo, né? Tem partes, né, que são que fazem sentido em latim. Por exemplo, petrificus totalus. Petríficos não existe em latim, mas petra é pedra. Então ela criou uma palavra e totalus tem a ver com total, né? Mas totalus não existe. Então você lança esse feitiço, a pessoa fica paralisada, fica petrificada totalmente, né? Então não é dizer que todos os feitiços do Harry Potter, como eu já vi dizerem, vêm do latim. Não é. Eu até ia falar isso um pouquinho mais à frente no vídeo, sobre essa crença que as pessoas têm que todos os encantamentos do Harry Potter são em latim. Na verdade, não são. Não são. Alguns são. Alguns não tem nada a ver com latim mesmo, né? Mas tem alguns que parecem. Por exemplo, esse mus é de uma conjugação verbal, né? Mas a construção dessas palavras, ela escolheu tão bem, e talvez é por isso que os tradutores acabam não traduzindo, mantendo, deixando no original mesmo. Uhum. A composição delas é muito próxima à sonoridade ou à aparência que teria uma palavra no latim. Sim. Né? Então, por questões de elegância, né, e dessa crença que nós temos de que encantamentos são geralmente em latim, os tradutores acabam não colocando para aquela língua
português ou para o inglês aquele feitiço. Eles deixam como ela escreveu mesmo. Sim, e é o que eu falei, um grande número, por exemplo, petríficos não existe, mas Petra existe. Então, quer dizer, os radicais que ela pega existem, algumas terminações como os, isso existe. Então, ela foi criativa, digamos assim, culturalmente criativa, né? Que ela não chegou a inventar totalmente o feitiço. Alguns ela inventou e não tem aparência nenhuma de latim, mas algumas você vai lá e tem alguma coisa assim. Aí é que vem aquilo que eu estou falando desde o início, né? Para que eu tenho que saber essas coisas? Não tem. Mas se você gosta de Harry Potter, saber desses detalhes enriquece a leitura. Muita coisa, muita coisa. Então, e a internet é só procurar, tá cheia dessas questões aqui, tanto com os nomes quanto com os feitiços, né? Então, agora tem muita coisa que está errada, está furada, aí tem que pedir para alguém ajudar para ver se a coisa tá legal, mas é só entrar no Google e você vê. Eu lembrei até agora de uma personagem dos X-Men. Ela é falecida, ela não teve tanta atuação, né? Ela foi a Gênese, ela foi a segunda Gênese entre a primeira e a terceira, porque o que a gente considera a segunda Gênese, na verdade, é a terceira Gênese da equipe dos X-Men, porque tinha uma equipe original, a primeira Gênese, que foi para a ilha de Krakoa e ficaram presos lá. O que Xavier fez? Ele treinou uma segunda equipe para irem buscar esses heróis que estavam presos lá em Krakoa. Eles foram considerados a segunda Gênese. E eles morreram, todos eles morreram em Krakoa. Quando a Xavier conseguiu montar uma terceira equipe, e aí essa terceira equipe conseguiu resgatar a primeira equipe. Quando eles voltaram, ele apagou da mente de todo mundo que ele passou um tempo treinando essa segunda equipe. E nessa segunda equipe, tinha uma personagem, uma heroína chamada Petra. E o poder dela era justamente manipular rochas, pedras. Aí, tá vendo? Mais uma vez, eu lembrei agora um outro personagem que tem um nome em latim, fazendo parte da Marvel. Eu acho que é o seguinte, você conhecer um pouco dessas coisas, ou ter acesso a conhecer, enriquece a tua leitura, né? No caso aqui de, especificamente, história em quadrinho, livros e séries de TV, filmes e tal, eu acho que enriquece muito mais você dar aquela parada, que diabo é isso aqui? Aí você vai pesquisar, faz sentido dentro da história. Não vai fazer uma diferença enorme, mas enriquece mais a tua experiência como leitor ou espectador, né? Então, eu acho que por isso que eu achei interessante a gente tocar nesse ponto. Mas eu queria fazer alguns comentários, além dos que eu já fiz, né? E projetar uma coisinha aqui na tela. À vontade. Durante a tua fala, eu estava anotando algumas coisas aqui, e aí eu lembrei a questão da tradição e elegância do latim sendo usado no direito, né? Uhum. Lembrando sempre que tem que ter a ressalva do perigo do pedantismo, que as pessoas às vezes caem, que as áreas de biologia, biomédica, eles usam muito o latim quando eles fazem novas descobertas. Sim. Então, eles acabam colocando o nome daquele procedimento ou daquele espécime, em latim. É muito interessante a gente ver isso. E no nosso livro de biologia, na época da escola, o que mais tinha eram termos em latim. Não sei se você lembra? Sim, mas isso faz parte daquilo que eu falei antes, que isso vem de uma época em que toda a ciência... Hoje, todo mundo que se julga cientista ou pesquisador tem que falar inglês, por exemplo. Já foi assim com o francês. Antes era latim. E antes era grego. Então, se você não falasse uma dessas, você... Não era considerado idôneo, né? Vamos dizer assim.
E né? isso hoje não resiste mais, né? É, em termos de, como é que eu vou dizer, de você escrever a tua tese em latim. Mas, se você Não. falou, as descobertas, os nomes de produtos, isso vem tudo do latim e do grego. Eu não vou lembrar, tá? Eu não vou lembrar agora o nome do professor que falou isso. Foi um vídeo que eu assisti. Mas ele fala que uma das importâncias do... Eu acho que é da Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, não lembro. Mas ele fala que uma das importâncias, né, da língua do latim é que as palavras, por ser, vou botar entre aspas, tá? Uma língua morta, as palavras estão com o significado fixo. Não tem muita alteração como uma língua viva, que hoje Sim. a palavra significa uma coisa, com o passar do tempo vai acabar significando outra. Vou Uhum, botar um exemplo aqui, a palavra medíocre, né? uhum, Medíocre é o que está na média, sim. mas tem gente que vai achar que o medíocre é aquela pessoa que não tem valor algum. Não. Então, se a nota máxima é 10 e o cara tira 5, ele é um aluno medíocre, porque ele está na média, Sim. né? Isso provavelmente não ocorre no latim, segundo esse professor. Então, por isso que os termos do latim ainda são muito usados nessas áreas de ciência, porque eles acabam não comprometendo o significado original da palavra. E vem uma grande discussão, Zé, se o latim é ou não é uma língua morta. Um É, tradutor passou na série da TV da Prefeitura do Rio de Janeiro, eles fizeram uma série de vídeos sobre o latim. E ele diz que não, o latim não vamos dizer que seja uma língua morta oficialmente, uma vez que ele está presente em várias outras línguas e que outras línguas são oriundas dele. Então, ele está meio que misturado, sobrevivendo dentro dessas novas línguas. Mas isso daí, Zé, é briga para academia. eu Tá morto, não tá pessoalmente, morto? é uma das minhas especialidades. Eu, particularmente, sou radicalmente contra isso. É uma visão romanceada do latim. Eu sou radicalmente contra essa ideia, porque o que você chama de uma língua viva? É uma língua que é usada por uma comunidade de falantes, para comunicação. Uhum. Fim de conversa, acabou o assunto. Por esse aspecto, o latim não é usado. Esquece o Vaticano, porque é um lugar lá que fica entre eles, ninguém fala. Você não aprende Uhum. latim para se comunicar na escola, no supermercado, nem na universidade, nem nada. Então o latim morreu. Enquanto língua viva, ele não existe. Agora, essa história de que ele permanece em outras línguas, nem isso se justifica, porque, por exemplo, o português vem do latim, mas não tem mais nada a ver com o latim. O francês vem do latim, mas não tem mais nada a ver com o latim. Uhum. Então, isso é uma visão romanceada de pessoas que adoram o latim e essa cultura greco-latina, acham que aquilo era lindo, maravilhoso, que era, mas isso morreu, acabou, fim. Isso permanece agora como fonte de consulta, mas para mim isso não se justifica. Claro que você pode dizer que a influência permanece nas línguas latinas, mas é uma língua morta porque não é mais instrumento de comunicação. Entendi. Entendeu? Entendi. E é curioso porque eu acho que só 5%, acho que não chega a 10% de todas as línguas do mundo que tem versão escrita. Né? Se você for considerar os povos primitivos, e você vai lá para a África, você vai para os índios norte-americanos, é tudo língua falada, não existe versão Verdade. escrita, Certo. mas são línguas vivas, porque Sim, sim. ainda servem de meio de comunicação. Né? Então, isso aí é uma coisa muito Não, sim, sim. Por isso que eu estou trabalhando esse disseminada. assunto, porque É, é uma temática de sim. briga acadêmica, Ah, né? sim. Quem tem o latim como objeto de trabalho, é claro que ele vai ter essa perspectiva que o latim não morreu.
né? É, Quem tem o ganha-pão oriundo do latim, é claro que vai falar isso, é. né? Mas, por outro lado, nós também temos que pensar que não é uma língua falada mais. Na graduação, aí olha, no tempo, né, de Passado. muita coisa mesmo, né? Muita coisa. Na minha época da graduação, muito antes da internet ser banda larga, na minha época era internet de escada, eu lembro que tinha um aluno que falou que tinha um telejornal que era apresentado em latim. Uhum. Quando a gente programou essa apresentação de hoje, eu lembrei desse fato. Engraçado, eu não achei. Eu vim procurar na internet, não achei. Eu não sei se é algum telejornal do Vaticano, mas eu sei que ele era aluno monitor de latim, né? E eu lembro que ele falou que existia um telejornal que era apresentado em latim. Você É, sabe da existência de alguma coisa não, assim? não. Mas pode até ter, pode ter alguma coisa, pode até ainda ter missa em latim. Eu acho que em alguns lugares ainda a missa ainda é rezada em latim. Agora, isso não configura o latim como língua viva. Porque é só Uhum, ali, uhum. é que nem o Esperanto. O Esperanto é língua artificial, mas não é uma língua viva, é só aquele grupinho que fala Esperanto no mundo inteiro, quando se encontra para tomar um vinho, fala Esperanto, entendeu? E se comunica em Esperanto, mas Esperanto não é uma língua viva. Embora a Uhum. comparação não proceda, porque Esperanto é uma língua É. artificial, né? Mas não, mas é uma Eu fiquei discussão pensando nisso, bacana, eu é uma procurei, discussão bacana. não encontrei esse tal desse telejornal que é feito Ah, mas em deve ter, latim. deve ter, deve ter. Mas isso aí era 1900 lá vai vovó, tá? Quando eu fiz graduação, né? Por Sei, sei, favor. sei. Não, De claro, repente claro. o negócio já acabou, não sei. Mas é aí que é o tchan da história, Zé. É a motivação de continuar procurando, Sim, sim. pesquisando. E aí, nesse processo de tentar encontrar esse telejornal em latim, você descobre outros saberes que até então você não É, tinha, cara. você não tinha Você conhecimento. não tinha, não é? Conhecimento. Outro detalhe que eu notei aqui são textos, narrativas pós-modernas. Alguns autores costumam colocar trechos em latim. Uhum, Então, uns chamam de no pós-modernismo chamam de pastiche, né? A obra está vindo direitinho, né? E de repente ele coloca um enxerto em latim e depois a obra continua. uhum. Para o leitor desavisado, aquela passagem ali não pode dizer coisa alguma, não tem nada a ver. Mas para um leitor mais atento, ele vai procurar aquela passagem, vai tentar ver o que significa. Quem disse, aí eu volto lá no comecinho do teu slide, quem disse isso, Uhum. em que contexto disse isso, faz sentido aqui? E aí eu lembrei do livro do o Caso Maurel. O Caso Maurel, ele tem passagens em latim. Rubem Fonseca. Uhum. Rubem Fonseca? Não sei. Desculpa, minha cabeça. Mas, sim, acho quase certeza que é o Rubem Fonseca. O Caso Maurel, ele tem passagens em latim. E você só entende aquela parte da narrativa se você só entende, né? Seu entendimento é muito maior naquela parte da narrativa se você sai em busca de entender o que aquela passagem significa. A pastiche ela pode ser com latim, mas também pode ser com qualquer outra Outra frase língua. simbólica, icônica, cuja a origem dela e a contextualização dela caiba naquele momento ali. Eu vi aqui Agora, o caso Morel é Rubem Fonseca mesmo. não é E o que você está falando me lembrou de um romance do Humberto Eco, O Nome da Rosa. o nome da Rosa. Ele tem, eu acho que é metade em italiano, metade em latim. E nas traduções mais antigas, eles nem traduziram o latim. Olha, Então, eu tenho uma tradução, foi onde eu li, que está em português, e o latim está lá latim, não tem nem nota de rodapé. Então, você dança. Aí, mas eu acho que depois eles, em traduções mais recentes, eu acho que eles traduziram a parte em latim. E cara, é pesado, é muita coisa em latim no livro inteiro, né? Mas se você tiver o trabalho de pesquisar, pesquisar. você vai
gostar muito mais. Agora, Zé, eu pensei em outra coisa aqui, que eu lembrei da minha época da infância. Olha só que saudosismo, né? Só aquele tempo que a vida era em preto e branco, né? Vamos lá. Você lembra da propaganda do Chester? Como era a frase? Não. Que ele falava assim, Habemus Chester. Habemus Habemus Chester. é latim? Isso vem do Vaticano, quando você escolhe o Papa. É tradicional, quando você passa aqueles dias votando lá, né? Eles votam lá até sair A a fumaça fumaça do povo. branca. Aí quando sai a fumaça branca, é que significa que eles escolheram um Papa, aí tem uma frase, Habemus Papam, que o Papam é o acusativo. Então, temos Papa. Então, esse habemos você pode usar como você quiser, e o pessoal brinca com isso em meme, em romance, em coisa séria, em piada. Então, você pode brincar e... eu me lembro quando lá na sala dos professores, às vezes chegava lá, habemos café. Habemus Entendeu? Café. E aí eu lembrei logo da propaganda que era um imperador romano, uma coisa assim, né? Era um homem com uma túnica, né? E era exatamente na época do Natal, claro, né? Ele levantava e falava, Habemus Chester. Aí, tá E as vendo? donas de casa iam repetindo essa frase dentro de casa, né? No dia da ceia do Natal, Habemus Chester. Aí. Para você ver o quanto o latim está disseminado em vários campos da nossa vida e a Sim, gente nem se toca. Ou sim, seja, sim. foi uma propaganda de Chester. Sim, sim, sim. E Por só fim, para complementar, você tinha falado hum, da etimologia de trabalho, realmente vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. Eu fico imaginando que devia dar um trabalho desgraçado para usar aquele tal instrumento, né? E aí, ó, hoje vamos ter trabalho aqui, e o cara ia ser torturado. Ele, putz, hoje é meu dia. Então, daí trabalho, né? Aliás, pois é. os instrumentos de tortura são muito bacanas, e as pessoas, bacanas no sentido linguístico, né? E as pessoas não sabem que determinadas coisas vêm de lá. Tem uma banda chamada Iron Maiden, né? Uma banda de heavy metal chamada Iron Maiden. Iron Maiden era um instrumento de tortura medieval. Enquanto você fala, eu vou procurar a imagem aqui, que é muito interessante o troço, viu? É criativo ao extremo. Vai falando aí. Ok. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, Zé. Na verdade, eu só vou dizer aqui para você o que você já disse anteriormente, que eu estava pesquisando. A revista super interessante, da editora Abril, ela fez uma matéria justamente falando desse latim que é dito nos feitiços do Harry Potter, que nem sempre são palavras no latim. Trata-se de um latinorum, isto é, parece latim, soa como um latim, mas não é propriamente latim. Ou, se preferir, num latim deturpado. E aí isso é dito pelo Alexandre Arcegawa, professor de latim da USP e autor do dicionário de latim. O caso do expecto patronum, que você falou, né? Que a tradução ela vem do latim, expecto é desejar, patrono é um protetor, defensor, patrono. Uhum. E aí você tem aí uma equiparação do latim. Agora, o petrificus totalus, Uhum. né? Porque a pessoa fica petrificada, eu lembro logo da medusa. Petrificus não é uma palavra que existe em latim, mas é formado por termos reais. Petra, que você disse, né, é rocha ou penhasco, e ficus indica a feitura de uma ação. Petrificus, então, representa a transformação em pedra. Totalus também não existe, segundo esse professor, mas vem de totus, todo, inteiro. Uhum. Zé, eu não vejo isso aqui como errado dela fazer, não. Eu acho que isso aqui é a capacidade criativa da autora. Sim. Ela consegue misturar as palavras, formar novas palavras. Não vejo por que nós deveríamos renegar, ou tacar pedra, ou botar um questionamento
em cima de uma palavra que ela não... Gente... Não, eu também não. Agora, também algumas são realmente do latim. O que mostra que ela Sim, conhece. Algumas sim, coisas ela sim, criou, sim. outras Ou ela se ela pegou. não conhece, pelo menos ela pesquisou para Sim, fazer, sim, né? sim. E, por último, Zé, eu queria falar do William Bottazzini, Uhum. que é um canal, o nome do canal é esse mesmo, William Bottazzini, que ensina exercícios de latim para crianças. Olha. Ele pega essas metodologias que nós temos para ensino de línguas, essas atividades, exercícios que nós temos, e faz para o latim, né? É claro que ele fala aqui, por exemplo, da melancia, que pode ser que não tenha uma referência histórica dela lá no passado, né? Mas tem hoje. Ou seja, a gente tem oferta da língua latina até para criança. Sim. Claro que não é, aqui não é numa educação formal, uma educação dentro da escola, mas é uma educação que vai trazer um conhecimento para aquela criança diferenciado, Uhum. que não é uma obrigação dele falar essa língua, dele ler o nome da rosa todo em latim e sair entendendo perfeitamente tudo. Mas para você ver como é que o latim não é algo muito distante quando as pessoas costumam pensar. Porque você já tem canais no YouTube oferecendo latim para crianças. E tem uma discussão Então, grande era aí. isso que eu queria falar. Não, beleza. E tem uma discussão muito grande aí, que é o seguinte: será que o latim deveria voltar para as escolas? Essa é uma discussão que vai dar pano para manga, né? Mas existe um fato. Eu não estudei latim na escola, por isso que o meu português é falho. Quem estudou latim na escola, você pode ver pessoas mais velhas até que estudaram latim e grego, tem muito mais facilidade de aprender sintaxe da língua portuguesa. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que sempre me atazana é a diferença de complemento nominal e adjunto adnominal. Quem estudou latim não tem o menor perrengue com isso. Entendeu? Porque é fácil de você pegar. Agora, vai botar mais uma disciplina no fundamental e no ensino A grade médio, escolar. aí a coisa é complicada. Mas existe um fato. Ajuda muito o conhecimento no caso da língua portuguesa e até do inglês. Né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu estava falando. Eu Ó. lembro que eu só vi latim na faculdade. Eu tive 2 cadeiras de latim. Eu tenho pavor desse instrumento. Olha, isso aqui é a Dama de Pavor. Ferro. Esse é o Iron Maiden, que em português é a Dama de Ferro. Então é De uma ferro. espécie de um sarcófago, a pessoa entrava aqui e você vai empurrando a porta cheia de prego aqui até que a pessoa Uhum. vai sangrar até morrer lá, né? Ó, esse aqui, Tem pavor disso daí. cara, isso aqui é a criatividade das pessoas para fazer o mal, Criatividade né? e maldade, né? Vamos combinar? E Porque maldade, né? Isso é é, muito usado na época da Inquisição, né? sim, Então, o troço é punk. Isso é que é Iron Maiden. Então, às vezes era o Maiden. a pessoa conhece a banda, adora a banda, eu adoro a banda, né? Mas não sabe a origem do nome, né? Que é pesado, né? Não é para ser rock Muita pesado. coisa, muita Então, coisa, é bacana. muita coisa. Bom, Zé, eu acho que nós ficamos por aqui. eu acho que sim, eu acho que Foi sim. excelente esse nosso segundo vídeo. E agora vem o terceiro, que é o uso de quadrinhos na sala de aula, certo? Com certeza. Então, vamos Foi um prazer providenciá-lo. conversar com você, Igualmente, né? igualmente.